A Copa do Nordeste, ela chega em uma semana que os outros 19 clubes da Série A vão descansar e o Bahia vai precisar disputar um título. E depois disso, o Bahia vai para um jogo de volta da Copa do Brasil. E para mim, o que foi mais determinante na goleada sofrida contra o Mirassol foi a transição dos focos. A gente vinha comentando em alguns jogos do Bahia, aquele jogo do Sport, por exemplo, quando a gente conversou com o Ravel, que faltava ao Bahia mais intensidade, mais vontade, mais ímpeto na Série A. É como se o Bahia tivesse aceitado uma zona muito estável, muito cômoda da classificação, sem uma grande perspectiva de disputar título, disputar a segunda posição, e ali meio enraizado para garantir uma vaga direta na Libertadores. A gente percebia um Bahia que poderia acelerar mais alguns jogos. E quando focou no brasileiro, destravou isso, o Bahia passou a viver um novo ânimo, eu não sei se muito puxado pelas repercussões, possibilidade de convocação de Juba, de Jean Lucas, de repente isso criou um ímpeto, né? Jogou holofote no Bahia, Ancelotti vai ver um jogo na Fonte Nova, Juba faz gol, o time cresce, Jean Lucas é convocado. Os jogos do Bahia passaram a render mais atenção. E aí, o jogo do Fluminense na Copa do Brasil virou estratégico demais. Porque o Bahia pode ser campeão da Copa do Brasil, a gente debateu isso. A Copa do Brasil, quando o Flamengo é eliminado, quando o Palmeiras é eliminado, ela fica muito aberta. É claro que o Cruzeiro está acima do Bahia? Está. Claro que o Botafogo, se passar pelo Vasco, pode ser um adversário duríssimo? Pode. Mas é a maior chance que o Bahia já teve numa Copa do Brasil, um desenho de reta final. O Bahia que sempre para nas quartas. Então eu acho que foi muito foco na quinta-feira e um distanciamento muito grande para o domingo. E aí levou um gol, dois e o jogo escapou completamente do controle. Então, Ravel, o que é que esse 5-1 muda na perspectiva que a gente tinha na semana passada? Tá? O que é que esse 5-1 muda na visão do Bahia, do favoritismo do Bahia e de como o Bahia vai para esse jogo? Porque a pergunta direta que eu faço é: havia um desenho do Bahia utilizar mais reservas contra o Confiança do que contra o Mirassol. E eu li críticas, que imagino que Cássio Cardoso tenha feito também aqui no programa, no pós-jogo, eu não assisti o pós-jogo, de que um dos erros talvez tenha sido a força máxima contra o Mirassol, que já caberia ali respirar alguns jogadores, não pensando no Confiança, mas por uma questão de desgaste já estabelecido. Como o Bahia deve enxergar essa semana o jogo de ida, fundamentalmente, tá, Ravel? Só para explicar esse goleiro aí na tela, o Confiança perde o goleiro titular para o jogo, né? Algo muito inusitado aí, mas o contrato do goleiro acabou agora no dia 30 de agosto e Felipe não vai jogar, não renovou e não vai jogar as partidas contra o Bahia, por isso que a gente está com essa notícia na tela que eu vou tirar agora. Ravel? Isso pode... Só um parênteses sobre isso aí, já que você trouxe essa informação agora. Isso já pode ter acontecido em outras oportunidades. Inclusive, já teve até o contrário. Já teve jogador estreando na final. Acho que ou num jogo decisivo. Acho que Raí jogou só o último jogo do Campeonato Paulista de, acho que 98 e fez até o gol. E fez 98. Até o gol. Mas de cabeça eu lembro assim, sobre acabar o contrário, uma coisa muito parecida. Romerito, na final da Copa do Brasil 2008. Era o artilheiro do Sport na Copa do Brasil. E ele pertencia ao Goiás. Acabou o contrato, faltando os 2 jogos ali. Se eu não me engano, acho que até na volta contra o Vasco, mas os 2 jogos contra o Corinthians, o Goiás não renovou o contrato. Nesse caso, era um acordo, nesse caso, com Confiança, teria que ser um acordo com o jogador e, no caso lá de 2008, com o Goiás. Não aconteceu e jogou sem Romerito, que era o principal jogador do Sport. Acabou ficando mal.
depois ficou marcado Carlinhos Bala, Magrão, Durval e tal, mas assim, o Romerito era um grande nome do Sport daquela Copa do Brasil. Enfim, certamente é um caso inusitado. Não sei se foi a coisa mais inteligente que o jogador fez, tá? Assim, claro, pode ter um contrato agora, é uma semana, não ter outras partidas assim, só se ele tiver até amanhã para aparecer outro clube na janela, porque a janela fecha, de repente enfim, a janela está fechando e o cara vai entrar agora e ele não poderia jogar, imagino eu, jogar pelo Confiança nesses 2 jogos, o segundo jogo no sábado e depois se apresentar para outro time de uma janela que fecha agora. Talvez seja isso. Não tendo isso, mas obviamente o jogador não tendo isso, supondo que o cara fique parado aqui no mercado brasileiro, pelo menos assim, é pouco inteligente. Mas enfim, vamos esperar a continuação disso aí. Eu imagino que o cara está indo para outro clube. Ficar parado não faria o menor sentido, até porque no mínimo, se o time for campeão, ele perde a premiação, né? da final. Ou seja, o que não falta é pontos contrários a uma decisão como essa. Ravel, agora sim, sua perspectiva de como esse 5-1 pode ou não alterar a rota do Bahia. E com essa informação, agora as duas equipes vão disputar a final sem um goleiro confiável, né? Porque o Confiança acaba se equiparando ao Bahia aí, que tem um goleiro que faz 2 partidas boas e depois mostra por que o torcedor ainda continua, no mínimo, ali com a orelha levantada sobre a titularidade de Ronaldo, que deve ter um fim após a Copa do Nordeste. A tendência é que João Paulo seja alçado à condição de titular, ou pelo menos ter a sua primeira oportunidade no Campeonato Brasileiro, uma vez que ele não pode jogar o torneio regional. Bom, em termos teóricos, Fred, o que eu acho que muda é o aumento da pressão. Cássio falou isso ontem, Cássio Cardoso falou ontem no pós-jogo do Bahia com o Mirassol, eu concordo muito com ele. Eu acho que o Bahia tirou de si o direito de utilizar uma estratégia diferente para essa final. O Bahia tinha lastro suficiente para ontem perder esse jogo em Mirassol com uma certa naturalidade, um resultado natural, e todo o discurso estava pronto, a cama estava pronta para o Bahia dizer que tinha necessidade de poupar os titulares em razão da minutagem, em razão da sequência bizarra de jogos que o Bahia teve recentemente, e perder esse jogo pelo placar mínimo, por uma diferença ali de 2 gols, e dizer que o time precisava de descanso, ter a possibilidade de usar titulares por mais minutos no jogo em Aracaju. Então, em termos teóricos, eu diria que o Bahia aumentou a pressão e perdeu o lastro. Em termos práticos, no campo e bola propriamente dito, eu acho que isso imputou ao Bahia a responsabilidade de usar um pouco mais os titulares do que Rogério havia pensado. Ainda acho que ele irá com um time bastante mexido para o primeiro jogo da decisão. Muito se fala aqui da possibilidade de ter aí 6, 7 jogadores ou reservas, ou jogadores que vem tendo pouca minutagem, né? O Bahia vem contando agora com o retorno do zagueiro Fred Lippert, por exemplo, que estava lesionado, o próprio Rezende, que entrou nos últimos minutos, talvez tenha chance, Rodrigo Nestor, que entrou na função de Everton Ribeiro nos 2 últimos jogos. Então a tendência é que o Bahia venha com um time ainda bastante mexido, mas em termos práticos eu diria que o resultado do final de semana, mais precisamente de ontem, ele vai fazer com que o Bahia leve essa final com um pouquinho mais de, eu vou chamar de seriedade, mas talvez não fosse nem a expressão correta, Fred. Eu acho que o Bahia apostava mais fichas em tentar resolver essa decisão em Salvador no jogo da volta e se viu pressionado pelas suas próprias atitudes, pelo erro estratégico de levar o jogo de Aracaju um pouco mais a sério. Vale lembrar que o time B do Bahia, aí, né, o time de garotos do Bahia, perdeu para o Confiança na fase de grupos, foi a única derrota do Bahia na competição. Então, esses fatores somados fazem com que o Caldeirão esteja fervendo no momento. Eu ouvi muita repercussão hoje em meio à torcida tricolor, na bolha que eu faço parte aqui, do Bahia, de haver uma pressão para que o Bahia leve a sério a decisão desse campeonato, que não dê como favas contadas, que não considere o título já ganho. Inclusive, a torcida organizada, a principal torcida organizada do Bahia, fez um post no Instagram, uma nota oficial dizendo que não vai tolerar, por exemplo, comportamentos omissos de atletas, apesar da boa campanha, etc. e tal. Não convém nem falar tanto sobre isso, mas é só mais um simbólico elemento que diz que o torcedor do Bahia está trincado nessa competição. E vale lembrar que o Bahia não ganha 2 títulos na mesma temporada desde 2001, quando ganhou também a Copa do Nordeste naquela edição. Então é importante que o Bahia leve esse jogo com seriedade. É óbvio que no conjunto de partidas o Bahia é amplamente favorito,
mas eu acho que o Bahia acabou dando um passo, Fred, um passo equivocado, um passo em falso, para trazer um pouco mais de pressão para si mesmo dentro da final dessa competição. Nessa elevação da pressão e da seriedade do jogo de ida, como fica esse paradigma de se o erro lá em Mirassol foi desgastar ainda mais jogadores que estavam desgastados, e agora a pressão é não transformar o jogo de ida em um descarte, o que se faz na prática? O que é que você defende que Ceni faça? O que você acha que ele vai fazer e o que você defende que ele faça? Pode responder de duas formas. Pronto, as respostas são até parecidas, Fred. A tendência é que o setor ofensivo ele seja menos mexido do que ele havia projetado. Eu acho que ele poderia pensar num time quase que 100% alternativo, ou muito próximo disso, e agora ele deve contar com jogadores no time, nos 11 iniciais ali, que por bem ou por mal também tem um volume de minutos considerável, porque estão sempre sendo acionados. Eu estou citando aqui Cauli, Lúcio, Thiago, eventualmente Kaique. Acho que 3 desses 4 jogadores, Pulga não, porque acabou se lesionando seriamente aí, não deve jogar as finais, nem na ida nem na volta. Então a tendência é que 3 desses 4, ou até mesmo os 4 jogadores... Preocupa para jogo de volta? Preocupa. A tendência é que não jogue nem contra o Fluminense. Tendência é de ficar afastado aí mais 10 a 15 dias, tá? E aí tem toda a questão de recondicionamento depois que volta, só se a recuperação dele for realmente melhor, melhor do que se espera, mas a tendência é que não jogue nem o jogo da volta contra o Fluminense na Copa do Brasil, está previsto para o dia 11. Então, assim, complicado, tá? Ou 3 ou 4 desses jogadores que eu citei aí, dentre esses 4, devem começar no time titular, e o Bahia deve mexer mais ali na parte defensiva, entrando sim esses jogadores que eu havia citado que ou tem poucos minutos ou passaram a ser acionados agora, alguns voltam de lesão. O próprio Gilberto pode ser que volte aí nesse jogo contra o Confiança, já que em termos físicos, por exemplo, tá mais descansado, já que estava tratando de lesão. A minha postura seria levemente parecida, Fred. A minha única diferença em relação a isso talvez não seja execuível, que seria colocar pelo menos um jogador titular incontestável em cada setor. Eu acho que esse elemento faz diferença. Então, se fosse possível, colocar um zagueiro confiável, um jogador de meio campo confiável e um jogador de ataque confiável para dar uma sustentação mínima para esse time, para tentar fazer com que a filosofia de jogo seja bem implementada, para você tentar encontrar um entrosamento, um encaixe maior entre as peças. Mas, como eu disse, o péssimo gerenciamento associado ao péssimo resultado que o Bahia teve em Mirassol, fazendo com que os jogadores aumentassem muitos minutos ainda desse time titular e não conseguissem sequer o resultado, fez com que esse tipo de estratégia que eu estou pensando aqui fosse difícil de ser executado. Agora, mais do que nunca, esses jogadores vão precisar de descanso, porque assim, a tendência, pelo que eu vejo, é que num campo pesado, como o do Batistão, historicamente é um campo difícil de jogar, esses jogadores estejam desgastados fisicamente e o Bahia acabe sentindo mais a presença deles do que um jogador que talvez não consiga entregar tanta técnica, mas que tenha mais gás para entregar nesse time. Então, em detrimento da técnica, talvez o Bahia precise jogar com jogadores mais descansados, assegurar um empate ou um resultado reversível em Aracaju. Resultado reversível que, deixo claro aqui, não me deixaria satisfeito. Por exemplo, eu acho que esse time do Bahia que eu citei aqui, eu vou colocar aqui nominalmente: Ronaldo, Gilberto, Fred, Gabriel Xavier, Iago Borducci, Rezende, Rodrigo Nestor, eventualmente Michel Araújo, não sabe ainda se o jogador vai estar disponível para jogar, Cauli, Kaique e Lúcio Rodrigues. Esse time, para mim, ele tem a obrigação de minimamente conseguir empatar em Aracaju, tá? Ele tem a obrigação. Agora, vai acontecer? Não sabemos. Dito isso, se for para perder, que seja num resultado que dê condições aí o time principal, com força máxima, ter possibilidade de chegar em Salvador e conquistar o 5º título da competição. Antes de eu abrir o debate para Cássio, Minhoca e Atos, queria a última pergunta para você, que é que você já passou por isso agora. É só para colocar em números. O empate você considera razoável
ou bom? Razoável. Eu acho que esse time tem o suficiente para ganhar. O time que eu citei, se for a campo ou algo muito próximo disso, Fred, ele tem condição de ganhar. Então, dito isso, eu diria um empate razoável. A derrota é aceitável em algum aspecto? Não é aceitável em aspecto Eu acho que o nenhum, à Bahia exceção de o Bahia muito favorito. perder um jogador ali com 10 minutos de jogo. Se por alguma questão, um lance fortuito, um jogador foi expulso no começo da partida, eu acho que é a única condição que me faz pensar o Bahia perder esse jogo pelo placar mínimo e considerar aceitável. Mas em condições normais de temperatura e pressão, não. Perfeito. Agora eu quero abrir o debate, tá? Sobre favoritismo e sobre percentual de favoritismo, o Ravel vai fechar o debate. Cássio, que já entrou, que já falou, queria que ele seguisse agora. Primeiro ponto, Cássio. O que é que você considera aceitável para o Bahia? Uma derrota por 1-0 é um resultado, assim, para agravar a crise, é um resultado inaceitável para esse momento, ou o fato de ser plenamente reversível deixaria esse resultado ok? Considerando que o Bahia vai entrar com a equipe reserva, com um ou outro titular no que se desenha até aqui, Cássio. O que é que você considera um mínimo ali aceitável para o Bahia? Olha, em 2018, o Bahia era a Série A, o Sampaio Corrêa era a Série B. No final do ano, o Sampaio Corrêa seria rebaixado para a Série C. Na ida, o Bahia era muito favorito, muito favorito. Não, o detalhe, esse Bahia de hoje é muito melhor. A distância do Bahia para o Confiança, eu acho que é maior do que a queda daquele Bahia para aquele Sampaio. Mas, ao mesmo tempo, aquele Sampaio não tinha sido tão testado em jogos de fogo como esse Confiança foi ganhando de Vitória e CSA fora de casa. Aquele Sampaio foi mais tranquilo, podemos dizer assim. Acho que era detalhe, acho que ainda eram 2 jogos ainda, não era mata-mata, jogo único como as quartas e a semifinal, não. Foi 1-0 na ida, gol, acho que logo aos 6 minutos, gol do Sampaio, e na volta, a bronca é que o Confiança perdeu o goleiro, e no jogo de volta, o maior destaque do Sampaio foi justamente o goleiro, né, que acabou sendo, acho que o craque daquela edição, Andrei. E o Sampaio Corrêa segurou o 0-0. Então, eu não vou menosprezar, dizer assim que é aceitável o Bahia perder o jogo de ida, porque isso custou o título da Copa do Nordeste 2018, num nível de favoritismo gigantesco também, tá? Assim, de todas as finais que o Bahia teve na Copa do Nordeste, ganhando ou perdendo, o maior favoritismo que ele teve foi a de 18, e não ganhou a Copa. Todas as outras foram contra Vitória, Ceará, Sport, e agora volta a ter uma final com a disparidade muito grande, um jogo, um time da Série A, um time que não é da Série A. O Sport é da Série A, por exemplo, ainda. É um time do G4 da Série A contra um time da Série C que não passou da primeira fase da Série C. Até teve chances, enfim, mas não passou da primeira fase da Série C. Ou seja, não ficou nem entre os 8 melhores da Série C. Tem assim... Poxa, se você for colocar na pirâmide do futebol brasileiro, tem 16 da primeira divisão, mais os 20 da segunda divisão, mais os 8 da terceira divisão, do Bahia. Você até chegar no Confiança é muita coisa. Então, razoável não é. Detalhe que isso é diferente de dizer se é ou não reversível. Tá? Estou falando assim, estou dizendo em relação a digerir o resultado. Com o time alternativo do Bahia, que não é o time alternativo que o Bahia mandou na primeira fase, onde foi um time sub-20, com que o único profissional acho que era o goleiro, e nem era o reserva, era o terceiro reserva, que foi Danilo Fernandes. E ali o Confiança ganhou, foi muito importante aquele resultado para o Confiança avançar, para passar de fase, ou seja, aquele jogo meio que fica de fora. Só tira o peso do Confiança de repente não estar jogando essa final, a gente está debatendo, o Confiança não ganha do Bahia não sei quantos anos. Assim, pro lado do Confiança, opa, esse peso eu não tenho, essa vitória eu tenho recente, dá para se espelhar, o Confiança tem que se espelhar nessa vitória sobre o Bahia, naturalmente. Vendo pela ótica do Confiança, o Confiança tem que criar uma esperança, era o time reserva, mas era o Bahia, vai estar melhor agora, vai estar cansado, perdeu 5-1 do Mirassol, e aí pegando essa goleada do Mirassol, e agora voltando a análise para o Bahia, como é que seria aceitável perder de 5-1 do Mirassol e depois perder o jogo de ida para o Confiança na Copa do Nordeste? Assim, é uma semana muito ruim. Aí iria para a volta com uma chance enorme de reverter o placar, sendo um gol de diferença, por exemplo, mas já pressionado sem ter essa necessidade, né? Assim, já não vai ter Eric Puga, como o Ravel falou aqui. Aí, de repente, vai estar pressionado para buscar o resultado. Então, assim, eu acho que o Bahia não deveria minimizar tanto o jogo de ida. A bronca de Mirassol, em Mirassol, do jeito que foi, complica um pouco essa semana, mas assim,
É porque eu sou muito defensor na Copa do Nordeste como um título importante. Mas ficou para trás, demorou muito, o torneio não acabou ainda, o Bahia está buscando coisas melhores e tal. Veja, está buscando coisas melhores e, de fato, tem, como o Fred falou, tem chance de ser campeão da Copa do Brasil. Mas vai, de repente, colocar em risco um título que está um título tão importante, tão acessível como esse agora, eu não colocaria. O jogo de Mirassol, eu acho que pressiona um pouco a semana, não tira nada do favoritismo do Bahia, na minha opinião, e eu acho que o Bahia tem condições de fazer o resultado já na ida. E ainda mais considerando que o Confiança vai ter, até essa gravação aqui, vai ter um outro goleiro, que é muito ruim, algo muito ruim para o Confiança. Tipo, muito ruim mesmo. Mas o Bahia também vai ter. Não, meu irmão, mas nessa dividida o outro lado perde muito mais. Pela falta de reposição, pelo nível técnico do restante do elenco. Enfim, o favoritismo se mantém, mas é bom considerar que a ida pode definir. Em 2018, a ida definiu. Minhoca. Tá, Cássio, para fechar sua opinião, percentual de favoritismo para o título. A gente já tinha dito, né? Agora eu queria falar o mesmo que eu não lembro o que eu disse. Foi 70-30 ou 80-20. Eu não estava no programa, não. Eu não me recordo, mas a gente até falou isso no dia. Mas não deve ter sido muito diferente disso, não. Mas eu digo agora, 80-20. 80% para o Bahia, 80% Bahia, 20% para o Confiança. Thiago Minhoca, tua visão o limite do aceitável para o Bahia, tá? Utilizando aí um time alternativo, se você considera a adição correta isso, e o teu percentual de favoritismo. Eu acho que o ponto principal para esse jogo do Bahia é olhar a temporada. E quando eu digo olhar a temporada, não é forçar jogador nesse momento, sabendo que a final é em 2 jogos, né? E você tendo que decidir dentro de casa. Então, quem está realmente assim, no limite tem que ser poupado e aí utilizar as outras peças que você tem no elenco para tentar superar essa condição. Eu vejo o Bahia ainda bem favorito para esse confronto, porque tem um ponto que é determinante, muitas vezes, de uma equipe de mais qualidade, como é o caso do Bahia, que depois de uma goleada como essa, vai tentar dar uma resposta. Se fosse dentro de casa, a gente acabou de ver o caso do Vitória, né, que tomou de 8 do Flamengo e ganha do Atlético Mineiro, talvez fosse um fator determinante do jogador meio que dar a resposta para esse torcedor que vai ao estádio, que estava irritado e tudo mais. Como o jogo é fora de casa, e eu acho que vai ser um ambiente, imagina, né, futebol sergipano, o primeiro representante na final da Copa do Nordeste, sabe, todo o contexto que o Confiança traz para esse jogo, acredito que vai ser, de fato, um ambiente que vai ser final de Copa do Mundo lá em Sergipe. Então eu acho que o Bahia, tendo a qualidade que tem, o Bahia pode exatamente aproveitar essa animação de um clube que não chegou na final, que é ter aquela coisa, aquele deslumbramento, aquela empolgação, e o Bahia vai lá, 2, 3 ataques, vai lá, resolve o jogo e praticamente encaminha o título, né? Então, eu vejo que o Bahia tem essa qualidade para ocasionar essa situação. O que me paira de mais dúvidas também do Bahia é que em alguns momentos algumas coisas saem do prumo. Mesmo, por exemplo, o duelo contra o Retrô, o jogo que foi na Fonte Nova era para ter sido uma vitória bem mais tranquila. E estava lá o Bahia tomando gol no final. E quando foi no jogo da volta, lá tomando susto, quase indo para penalidades. Então, esse Bahia que oscila é que me gera dúvidas. Porque pela qualidade que o Bahia demonstrou na temporada, ele pode sim já fazer o resultado nesse jogo de ida. Mesmo tendo vindo de uma péssima atuação, como foi diante do Mirassol. Mas, e aí ressaltando, né? O Confiança é uma equipe muito bem treinada, que joga muito bem, mas a gente sabe, recentemente, né, nessa final de semana, perdeu aí a classificação para a próxima fase, exatamente por perder para o Guarani. Mas é bom lembrar, né? Ele chega nessa final vencendo partidas fora de casa. O Vitória, o CSA, e ainda fez boas apresentações também ao longo da temporada, como, por exemplo, 2 jogos contra o Ceará na Arena Castelão e dando trabalho para o Ceará. Então, vejo uma equipe que tem méritos para chegar na final, mas, e aí, vou fechar com o meu percentual, acho que está 90-10 para o Bahia. 90-10 para o Bahia. Atos. Fred, a questão aqui é o Bahia entrar para jogar uma final. Primeiro, o Bahia teria que fazer a leitura do o quão importante é você ser campeão da Copa do Nordeste. Ou até melhor, o quão grave é não vencer
e ainda mais sendo por confiança. Então, primeiro você faz essa análise para poder saber o que vai repercutir para si próprio. Então, eu acho que o Bahia, fazendo essa análise, vai dizer, eu preciso ganhar a Copa do Nordeste. Ok. Dito isso, tem que ir sabendo que é uma final. Porque em raras exceções, geralmente os jogos tomam um espírito diferente, um espírito de final. E você tem que entrar para poder jogar esse jogo. Se o Bahia for, porque eu joguei 80 partidas, mas eu tenho que poupar aqui, porque depois eu vou pegar não sei quem no brasileiro. Aí já começa a se complicar. Eu acho que a complicação vem daí. Não muito do que o Confiança pode apresentar contra o Bahia. Eu acho que o Confiança até que tem uns elementos ali, é um time que tem a sua ofensividade, então não vai jogar 2 jogos com a bunda na parede, os 90 minutos, os 2 jogos, mas é muito a forma que o Bahia vai lidar com essa partida. Dito isso, eu coloco aí 85-15. Ravel, 80-20, 85-15, 90-10. Eu coloco como 95-5, tá? Eu acho que a distância do Bahia para Confiança ela é incomparável, a ponto de que se der tudo errado em Aracaju e o Confiança vencer por 2-0, eu acho que o Bahia é capaz de reverter isso no primeiro tempo. De uma tarde boa do Bahia. De uma tarde boa do Bahia. Já aconteceu com o Vitória da Conquista. Levou 3-0 na ida e fez 6-0 na volta no Baiano, mas não é pra tanto não, viu, Fred? Não, pra mim é um 4º lugar de Série A contra um 10º de Série C. Mas repito, o Sampaio... Eu sei, o Sampaio. Não, o Sampaio não, é o Confiança. O Confiança foi fora de casa, foi chato com o CSA, com Vitória. O CSA foi rebaixado para a 4ª divisão do futebol brasileiro. E com Vitória, no Barradão. Sim. Foi lá e venceu o Vitória. Eu não acho que o Bahia tem margem para isso. Tá? Enfim. Nervosismo, não sai. Ok. Minha visão é essa. Eu acho que é 95-5. O 5 é assim. Não está definido, é futebol. Não, percebo, 95-5 eu não achei nada demais, não. Até porque 80-20 eu tô colocando lá em cima também. O meu comentário não foi em cima de 95-5, não. Foi da segunda parte, quando você fala que até que se for 2-0, o Bahia acho que tem condição de reverter ainda no primeiro tempo. Aí eu achei que. Eu acho, não me assustaria, veja só. Se o Confiança ganhar por 2-0, eu não vou chegar aqui e dizer o Confiança se tornou favorito ao título. Para mim, se for 2, pronto, é isso que eu quero dizer. Se for 2-0 pro Confiança, eu acho que o Bahia continua favorito ao título. Se for 3-0 Confiança, eu acho que o Confiança vira favorito ao título. Até 2-0, que eu acho que não acontece em Aracaju, mas até 2-0, a força máxima do Bahia, com a Fonte Nova absolutamente lotada, eu acho que ela é muito difícil de ser parada pelo Confiança. Seriam 3 dias de descanso, pressão, mas enfim. De descanso para o time titular, quase uma semana, né? Já que a maioria dos titulares não deve jogar em Aracaju. Mas veja, se os gols forem... Tanto conjectura isso aí. Se o Bahia, se o Confiança faz 1-0, faz 2-0, Rogério Ceni vai olhar pro banco titular e diz, não, fica tranquilo aí. Os caras vão jogar, pô. Os caras vão ser acionados em Aracaju. Se viajarem, sim. Se não viajarem, não. Eu concordo com o Fred. Eu acho que, na verdade, assim... Se o Bahia entrar com foco e mentalidade, não, assim, acho muito difícil o Corinthians ter uma chance de ganhar esse jogo. Agora, essa condicionante me incomoda. Eu lembro que quando a gente fez a primeira análise de percentuais aqui, eu cheguei, inclusive, a colocar esse 70-30, levando em consideração essa questão de como o Bahia encararia essa final, o desgaste físico que já pagou a sua conta contra o Mirassol, ou seja, para mim, já tem uma conta paga aí, faz com que esse jogo, de alguma maneira, seja até influenciado positivamente. E o terceiro ponto era a questão de olhar esse retrospecto do Confiança jogando fora de casa. Só que assim como a gente trouxe essa questão de que a pressão fez com que aumentasse a responsabilidade do Bahia ganhar essa competição, eu acho que ela vai impactar positivamente no foco do Bahia no campeonato. Eu acho que o torcedor dá um recado prévio e dizer assim, nós não toleraremos o time não competir, não jogar a final para ganhar,
vai fazer com que esses caras entrem com mais noção da responsabilidade que eles têm nas mãos e, consequentemente, essa pressão pode sim, para mim, surtir um efeito positivo, porque o Bahia é muito mais time que o Confiança. Então, assim, esse 70-30 que eu tinha colocado era numa outra atmosfera. Eu acho que essa atmosfera de pressão vai gerar, sim, uma amplificação do favoritismo pro Bahia. E aí eu vou mudar para um 80-20. Só para não desprezar aquilo que a gente já viu o futebol colocar. Eu sei que muita gente não gosta quando a gente traz esses dados históricos, mas a gente tem que olhar para trás para poder também projetar o presente e o futuro. É o que eu costumo dizer, cheguei a dizer para alguns amigos próximos, assim, quando as pessoas falam que eu sou muito pessimista nas minhas análises, é sempre colocando assim, por exemplo, a título de brasileiro, o Bahia nunca ficou nessa posição. Se ficar esse ano em quarto, em 2026 eu vou dizer, olha, daqui por diante o Bahia tem que mentalizar de quarto para cima, se for possível, se incrementar o elenco, porque já tem, olhando no histórico, uma campanha de quarto lugar. Por enquanto não tem. Em relação a essa final de Copa do Nordeste, eu acho que o Bahia ele está trabalhando, tá focado agora, mais focado em ganhar essa competição, principalmente porque você tem um histórico que diz que essa competição em finais o Bahia já tratou de uma maneira mais subjetiva, pormenorizou a competição e tomou a lapada. Eu acho que isso fica de um exemplo. E o Bahia agora talvez entre mais focado, também por causa da derrota contra o Mirassol. E esse foco eu acho que ajuda, amplifica o favoritismo. Então eu vou de 80-20 para o Bahia. É isso.